se assentar, declare uma palavra de Deus sobre ele, profetiza sobre o seu irmão, a presença de Deus está aqui, você é boca de Deus para profetizar, profetiza sobre o seu irmão, aí em nome de Jesus, glória a Deus. Boa noite a todos que estão online, eu quero te incentivar nessa manhã, bom dia quero te incentivar nessa manhã, você que está aí online, compartilhe esse link com o máximo de pessoas nos grupos, para que nós possamos estabelecer o reino de Deus de forma maior nessa manhã em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, que manhã gloriosa na presença do nosso Pai. Quantos estão felizes pela presença de Deus aqui? Amém, glória a Deus. Nós estamos na nossa jornada de restauração, estivemos uma semana em jejum e oração aqui, para que o Espírito Santo possa fazer tudo aquilo que está no coração de Deus para esse tempo na igreja. E hoje nós vamos falar restaurando a unção do Espírito Santo na igreja. Repete comigo, restaurando a unção do Espírito na igreja. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar para que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Nós vamos ler do versículo de 16 a 21. Lucas 4, de 16 a 21. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra que nos muda, que nos transforma. A sua palavra é a única que está falando de geração em geração. Nada se compara à voz de Deus para esse tempo. O Senhor é rei e nós estamos aqui como servos do Senhor, como filhos amados, e nós queremos mais de ti nessa manhã. Espírito Santo, nós te pedimos, aumenta a sua presença, cumpre aquilo que está no coração de Deus. Nós abrimos espaço que enquanto a sua palavra estiver sendo ministrada, haja cura, salvação, libertação, transformação, que o reino de Deus em toda a sua plenitude possa ser estabelecido nessa manhã, nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós sabemos que nós como igreja estamos nesses dias, estamos há uma semana construindo sobre uma direção de Deus, e essa é uma manhã, e vamos ter uma noite também de culto, onde o Espírito Santo está aqui, Ele quer fazer algo novo em nós. Sabemos que agora que nós estamos em Cristo como igreja, estamos em Cristo sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o fundamento da revelação de quem é Cristo, e sabemos que dentro desse ecossistema de reino de Deus agora, onde nós estamos inseridos, nós estamos aqui para construir para a eternidade. E existem valores e propósitos do reino de Deus, que é aquilo que é a vontade de Deus. E cada dia quando nós lemos a Bíblia, cada dia quando nós passamos tempo aqui em adoração, nos cultos de domingo, não é só mais um culto, meu irmão. É algo que Deus está construindo de dentro para fora em nós, porque somos a igreja, somos o corpo de Cristo se movendo na terra. Cristo é o cabeça, aonde traz direções para o corpo de Cristo, para que nós possamos nos movimentar, para que nós possamos avançar em relação ao estabelecimento do reino. A igreja ela é universal e ela está estabelecida no mundo inteiro, como a maior autoridade espiritual. Fala para o seu irmão, você faz parte da maior autoridade espiritual do mundo. E como cidadãos do reino, nós fazemos parte de um país que é o reino de Deus, e recebemos uma herança.
E como cidadãos do reino, existe uma cultura que está sendo estabelecida em nós. Cada lugar que você acessa, cada lugar aonde você chega, Deus ele estabelece o seu reino através da sua vida, porque você faz parte da cidadania do reino. Existe uma cultura que está fluindo, por isso que a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, porque Deus está fazendo algo através de nós, mas também fazendo algo através da igreja. E agora também, como embaixadores do reino, tudo que nós fazemos dentro desse ecossistema de eternidade, meus irmãos, nós estamos exclusivamente expandindo o reino de Deus. Então, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos fazendo família, quando nós estamos no nosso lazer, quando nós estamos no nosso hobby, qualquer detalhe, entretenimento, com uma mentalidade de cultura de reino, nós precisamos entender que tudo tem a ver em estarmos focados com o propósito e o cumprimento da grande comissão. Então Deus ele te usa dentro desses aspectos para que nós possamos cumprir com a grande comissão. E nessa manhã nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. Não podemos viver, porque por mais que nós estejamos posicionados em Cristo, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, você precisa urgentemente da unção do Espírito Santo. E o que é a unção do Espírito Santo? A unção na Bíblia, ela significa consagração. No Antigo Testamento nós vemos pessoas e objetos que eram ungidos com óleo para serem dedicados a um trabalho especial. E Jesus, ele é o exclusivo, o ungido de Deus, o consagrado para o Deus e escolhido para fazer, para nos salvar a humanidade dos seus pecados. Então Messias em hebraico e Cristo em grego, que significa ungido de Deus. A unção agora para nós, ela é uma habilidade para que nós possamos funcionar na nossa fé. A unção é o óleo que vai fazer todo cristão girar na engrenagem do governo eterno de Deus, no ecossistema de Deus. Se nós queremos viver uma vida gloriosa, nós precisamos andar na unção do Espírito Santo. Mas por que, pastor Sandro, é importante nós falarmos disso nessa manhã? Porque de fato, nós, dentro dessa jornada de fé, que estamos uns há mais anos, outros menos anos, nós estamos aqui com um único objetivo: cumprir com a grande comissão. Temos uma missão e nós precisamos executar essa missão. Não fomos chamados só para simplesmente vivermos uma vida para nós mesmos, para a nossa realização pessoal, para o nosso propósito pessoal. É claro que isso também faz parte, mas fomos chamados para podermos estabelecer o reino de Deus de forma prática, em tudo aquilo que nós vamos fazer. E antes disso, eu quero falar uma coisa muito importante. Eu quero falar de 5 pontos. Voltando lá para o texto, nós vamos ler o texto novamente, de Lucas 4, 16 a 21, que vai dizer o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado. Então Jesus entra na sinagoga, segundo o costume, e ele se levanta para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, ou para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus fecha o livro e Jesus devolveu ao assistente da sinagoga e sentou-se, e todos na sinagoga olharam com os olhos fixos em Jesus, admirados. Então Jesus, ele fala do cumprimento da profecia. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O que está acontecendo exatamente nesse texto? Jesus, ele está fazendo o cumprimento da profecia. Mas Jesus, ele tinha acabado de sair do batismo e tinha começado o seu ministério. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra, é batizado por João Batista, e aí o Espírito vem sobre ele, e aí Jesus, ele sai, depois que ele sai das águas, o próprio Espírito Santo conduz ele para o deserto, para ser tentado e para passar por uma série de tentações. E a Bíblia vai dizer, Lucas vai dizer, o único livro, ele vai dizer que Jesus, ele entra no deserto, cheio do Espírito Santo. Mas, a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele sai do deserto,
Em Lucas capítulo 1, versículo 14, ele não só sai cheio, mas ele sai no poder do Espírito Santo. Então existe uma coisa muito diferente. Quando Jesus entra no deserto cheio do Espírito Santo, esse versículo e essa palavra cheio é como se ele estivesse completo. É como se não houvesse lugar para mais nada, a não ser o Espírito Santo em Jesus. Mas quando Jesus sai do deserto, a Bíblia vai dizer que após a tentação, ele sai no poder do Espírito Santo, que é diferente, é no dunamis, é o poder para fazer milagres, o poder para o cumprimento de uma missão, o poder para cumprir com a sua missão de salvar toda a humanidade e se tornar um Deus Rei. Então Jesus está agora fazendo tudo pela unção de Deus, se movendo pela unção de Deus, e Lucas é específico porque ele vai falar desse detalhe, porque mais do que termos o Espírito Santo, nós precisamos olhar para Jesus como nosso maior exemplo e andarmos na unção do Espírito Santo, no poder explosivo do Espírito Santo. Isso quer dizer que tem muita gente na igreja, que você pode ter o Espírito Santo, mas que você não vive no poder do Espírito Santo. Jesus é o nosso maior exemplo, amém, irmãos? E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus falando da parábola das 10 virgens. As parábolas das 10 virgens, é muito interessante isso, porque você tem 10 virgens, as 10 são virgens. E aí você tem 10 virgens esperando o noivo. Olha que interessante isso. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As 10 tinham azeite, só que 5 somente tinham azeite de reserva. Então, a verdade é que mesmo dentro da igreja, nós temos uns são, outros não são, que é a unção do Espírito Santo. Então, mais do que ter o Espírito Santo, nós precisamos nos mover no poder do Espírito Santo. E Jesus, ele está ensinando um princípio de vida aqui quando ele sai do deserto. Ele está ensinando que nós precisamos ter e passar tempo em jejum e oração. Jesus, quando ele dá esse exemplo e ele entra no deserto no poder do Espírito Santo, e ele entra no deserto cheio do Espírito Santo e ele sai no poder do Espírito Santo, ele está ensinando um princípio para nós como igreja, como pessoas na singularidade. Nós precisamos viver uma vida de consagração, meus irmãos. Porque a unção do Espírito Santo, ela vem sobre nós, nós vamos receber nessa manhã, recebemos já também nessa manhã a unção do Espírito Santo, mas existe uma vida de devoção diária para que nós possamos nos encher do Espírito Santo, nos encher da unção, até que ela transborde na nossa vida. Então Jesus está ensinando um princípio para nós: precisamos passar tempo jejuando e orando em temporadas da nossa vida, e Jesus só vence a tentação também, porque ele era filho de Deus, mas ele está nos ensinando como vencer tentações. Tentações, algumas tentações da nossa vida, nós vamos vencer somente jejuando e orando. Nós como igreja precisamos estar com essas ferramentas espirituais aos nossos olhos. Nós não podemos perder isso de vista. Por quê? Porque esse é o fundamento. É isso que Jesus está nos ensinando nessa manhã. E aí a questão é o seguinte: o que acontece com uma pessoa quando ela está no poder do Espírito Santo? Fala para o seu irmão, o que acontece com uma pessoa quando está no poder do Espírito Santo? Imagine comigo uma coisa, olha só. Então Jesus, ele está cumprindo a profecia. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. Existe uma ordem de Deus, meus irmãos, para todos nós. Deus não é um Deus de desorganização. A pastora Marina falou isso no domingo passado. Deus, ele é um Deus de ordem. Tudo que Deus está construindo, você não está aqui agora nesse tempo por acaso, porque você quis vir, não. Existe um propósito eterno, e nós estamos dentro desse ecossistema de reino de Deus, e Deus está fazendo algo em nós, está desenvolvendo o seu reino, o seu governo em nós, e existe propósitos de Deus sendo estabelecido nessa nação. Deus nunca perdeu o controle de nada nessa vida, porque Ele é rei e governa para todo sempre. Quando Deus fala sim, é sim. Quando Deus fala não, é não. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas também a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus.
Glória a Deus. Então imagine comigo, Jesus sai do deserto no poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele começa a ser conhecido muito rápido. Até esse momento ele não era, mas ele começa a ser conhecido muito rápido, porque a unção de Deus foi liberada sobre Jesus, e agora Jesus, ele está cheio do Espírito Santo, mas ele está se movendo no dunamis de Deus, o poder que muda as situações e as circunstâncias em qualquer lugar onde houver um cristão. Ah, mas isso é sobre Jesus? Sim, nós herdamos a herança de Cristo no reino de Deus. Jesus, a palavra de Deus diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que Jesus está vivo dentro de nós. E quando nós olhamos para esses aspectos e esses valores e essas engrenagens do reino de Deus e se enquadramos nisso, eu quero dizer uma coisa: tudo que vai acontecer na sua vida pessoal, e nós se movendo como igreja, é mais do que Jesus fez, porque ele diz que nós faríamos coisas maiores. Deus nessa manhã está nos vocacionando, está nos chamando, meus irmãos, para que nós como pessoas possamos ir mais fundo em Deus, mas que também como igreja, Ele está derramando uma unção para que nós possamos nos movimentar como igreja, gerando transformação em todos os lugares onde nós iremos. Discipulando uma nação, e para discipular uma nação, nós começamos discipulando uma pessoa de cada vez. Então, é muito interessante, voltando aqui, que o Espírito Santo está aqui, a parada está sinistra. Voltando aqui, olha só, Jesus, ele está lá, e de repente, ele sai do deserto e ele vai naquela sinagoga. Meus irmãos, havia um lugar naquela sinagoga, quantos já assistiram The Chosen? Mostra lá, que havia um lugar onde os judeus estavam esperando o Messias. E existia uma cadeira que somente o Messias sentaria. E quando ele viesse, ele se sentaria nessa cadeira. E Jesus, ele começa a ler a profecia de Isaías, que há muitos anos atrás foi profetizado. Os judeus estavam esperando o rei, o Messias, o Salvador de toda a humanidade. E Jesus entra, meus irmãos, naquela sinagoga naquela manhã. Ele saiu de 40 dias de jejum e oração. Eu quero te dizer uma coisa: quando você se propõe a orar e jejuar, a tua vida vai ser transformada, mas não só ser transformada, Deus vai transformar outras vidas através de você. Presta atenção nisso. Aí Jesus, ele começa a ler a profecia de muitos anos, e os judeus esperando, e de repente as pessoas ficam com os olhos fixos nele. Os religiosos, para uns era uma boa nova, mas para outros não era uma boa nova, porque eles estavam esperando o rei de uma outra forma. Então Jesus lê o livro e a profecia está se cumprindo, e ele se assenta naquela cadeira do Messias, e nesse momento se cumpre a profecia e o reino de Deus é estabelecido. Dê um glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele se assenta naquele lugar, e ali a profecia está se cumprindo, e aí nós vamos para o versículo 18, aonde Jesus lê isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me separou para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Fala assim: proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus está nos ensinando uma coisa: nós agora, como igreja, como cidadãos do reino, como embaixadores do reino, nós estamos aqui pegando a herança de Cristo, e agora a nossa comissão como igreja é fazer isso. Primeiro ponto é: nós precisamos evangelizar ou anunciar as boas novas aos pobres. Quando nós recebemos uma unção de Deus, meus irmãos, algumas coisas vão começar a acontecer através de nós. Além de houver uma transformação de dentro para fora na tua vida, eu quero dizer uma coisa: o Espírito do Senhor, Ele vai te levar para esse lugar. Se Ele não está te levando, pode ser que não seja o Espírito Santo, pode ser que falte unção de Deus, porque o Espírito Santo não vai levar pastores, Ele vai levar filhos amados de Deus. Sabia que no céu não existe cargos? Existe filhos e um pai de amor que ama os seus filhos. Todos nós somos isso.
Não que pastoreio seja cargo, não é isso, mas faz parte do sistema de movimento da igreja nesse tempo. Mas o que eu quero dizer com isso é que todos que recebemos a unção do Espírito Santo, uma das coisas, o primeiro ponto que vai acontecer na nossa vida é, nós somos levados a anunciar boas novas. E o que é isso? É falar do Evangelho, é pregar o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho com a tua vida. Deus te chamou para pregar o Evangelho com a tua vida. Talvez essa manhã você está aqui e você vai dizer, eu não sei pregar o Evangelho. Não importa, você precisa só falar o que Deus fez na tua vida. Porque Paulo, ele entra nas cidades para pregar. Sabe o que aquele cara que tinha inúmeras formações, ele falava? Ele falava assim, eu preciso contar uma história para todos vocês. Eu estava no caminho de Damasco, e aí de repente, perseguindo o caminho, eu tive um encontro com Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo sempre começa falando daquilo que Deus fez nele, para que as pessoas pudessem obter a transformação de Cristo. Isso quer dizer, meus irmãos, que todos nós podemos pregar boas novas. E a boa nova qual é? É nós falarmos. Não é uma série de leis, não é uma lista de práticas e rituais, nem uma moral. Mas é uma experiência com Deus, que traz muita alegria, que traz transformação. E aí ele está dizendo isso especialmente para os pobres. E aqui ele não está falando do pobre de espírito, nem de coração e nem de fé, mas é o pobre literalmente, é o pobre aquele que não tem o necessário para viver. Jesus, ele está restaurando toda a humanidade, e ele quer fazer isso através de nós. O Lucas, ele vai usar um termo grego, que pronuncia dessa forma, petochóis, que significa indigentes, pessoas que a sociedade naquela época, elas tinham já dado como indigentes. Deus quer nos usar, meus irmãos, como igreja, para anunciarmos boas novas, aquelas pessoas que estão diante de você, no teu trabalho, no teu dia a dia, que elas falam assim dessa forma, pelas minhas experiências a minha vida não tem mais jeito, mas nós temos um encargo do Espírito Santo, para anunciarmos a boa nova de que Jesus morreu por ela, e que Jesus pode fazer nova todas as coisas na vida dela, porque Ele é Rei. Essa é a nossa missão, essa é a nossa comissão como igreja, tanto pessoalmente como coletivamente. Então, com certeza, na nossa sociedade hoje, existem muitas pessoas que estão excluídas. E faz parte desse enchimento do Espírito Santo, de nós recebermos a unção, de nós colocarmos essa unção em prática, e aí nós anunciamos essa boa notícia a todas as pessoas que convivem conosco diariamente. Sabe uma coisa que nós não podemos nos acomodar, meus irmãos? É em sermos igreja e não gerarmos transformação nos lugares onde nós estamos. Porque era isso que os fariseus faziam. Eles estavam nos horários certos. Eles faziam tudo certo. A Bíblia vai dizer que Jesus compara um samaritano com um levita no aspecto daquele que fazia serviço na casa de Deus. Ele está descendo uma rua, tem uma pessoa que está totalmente machucada, quase morrendo. Ele não olha para a pessoa, ele precisa cumprir um horário, ele precisa cumprir uma meta. Não é sobre isso, é claro que nós temos que ser organizados, não estou falando disso, mas eu estou falando que a nossa prioridade, quando nós como igreja, é anunciarmos boas novas às pessoas. Não existe como você vir dizer, nós não podemos nos colocar num lugar onde nós falamos, eu sou imparcial em relação a isso, então você não é de Deus. Nós não podemos ser pessoas imparciais. Se ouvimos uma má notícia, nós temos responsabilidade como filhos amados de Deus, como pequenos cristos agora, de anunciarmos uma boa nova para essa pessoa. Então esse é o primeiro ponto, e o que é incrível é que a unção vem sobre nós, para que nós possamos responder à unção. Nós não podemos receber unção só para prosperarmos, ganharmos dinheiro, sermos famosos, fazermos viagem de luxo. Não, meus irmãos, Deus está nos vocacionando para transformar o mundo, existe algo maior que Ele te chamou para fazer, e nós precisamos responder à unção. E responder à unção é pregar boa nova. Segundo ponto, Ele enviou-me para proclamar libertação aos cativos.
que é libertação aos cativos? As pessoas que estão presas em todos os aspectos. Pessoas que estão presas a vícios, pessoas que estão presas em circunstâncias e situações, pessoas que estão com a vida travada, pessoas que não conseguem crescer, não conseguem se desenvolver, porque o diabo muitas vezes está escravizando aquela pessoa. Nós precisamos sermos esta igreja que vamos cumprir com a grande comissão. Deus te enviou, Jesus, o Espírito Santo te enviou para que você possa fazer isso, proclamar, anunciar libertação aos cativos. Fala, irmão, Deus te chamou para proclamar libertação aos cativos. Terceiro ponto, restauração de vistas aos cegos. Aqui ele está dizendo, na verdade, quanta gente cega hoje nos nossos dias, não por doença nos olhos, mas cegada pela ideologia dominante, que não deixa de ver a verdade. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre todos nós como igreja, que nós vamos ver a verdade somente, vamos andar na verdade. O Espírito da verdade está dentro de nós. Nós não vamos ser enganados por mentiras desse mundo caído, por pensamentos pecaminosos e enganosos, por mentiras do diabo, porque ele vem para querer intimidar todos nós como igreja, mas está destruído isso em nome de Jesus nessa manhã. Nós não vamos andar na mentira, mas vamos andar na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repete comigo, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então muita gente cega pela manipulação de informação, pelos meios de comunicação. Não podemos nos permitir sermos engolidos pelo fermento de Herodes, meus irmãos. Jesus já falava isso. Uma das coisas que tem acontecido nos nossos dias, pessoas sendo engolidas pelo fermento de Herodes. O que é o fermento de Herodes? É o fermento político. São tantas más notícias que muitas vezes nós estamos focados nisso, mas Deus não está dependendo disso. Nós fomos chamados para sermos uma igreja que estamos focados no próximo movimento de Deus, porque Deus está à frente e não o governo está à frente, meus irmãos. Nós fomos chamados para estarmos focados naquilo que Deus vai fazer nos próximos dias. Precisamos olhar para isso e gerarmos expectativa nele e não no governo. Alguns dias atrás eu estava em oração, compartilhei até com o irmão, com o Marcelo, e eu estava em oração no meu quarto orando, e eu estava orando pelo Brasil, e algumas coisas, em alguns aspectos o Espírito Santo falou, Sandro, você precisa orar, mas você precisa estar mais focado no próximo movimento de Deus. Deus está sempre à frente, meus irmãos. Não importa a situação que você está vivendo, se você olhar para Ele, focar nele, e você entregar sua vida para Ele, e você dar passos de fé, aonde você está ligando aqui na terra aquilo que é uma realidade no céu, eu quero te dizer, curto prazo, médio prazo, longo prazo, Deus vai estar com você todos os dias. Então, nós precisamos estar focados nisso. Nós fomos chamados para trazer vistas aos cegos. Quando você está no seu trabalho, ou na sua família, ou na sua casa, e muitas vezes, algumas pessoas ficam com visões erradas, e você sabe que muitas vezes essa pessoa, para onde ela está indo desse jeito, nós não podemos mais, meus irmãos, nos esconder. Não podemos mais ser uma igreja que não fala a verdade, precisamos falar a verdade, porque Deus ama, por isso que Ele ama, Ele corrige. Então nós precisamos fazer isso, precisamos anunciar a boa notícia àqueles que estão cegos e declarar, seja curado de toda cegueira em nome de Jesus. A verdade é essa, a verdade não é isso que você está ouvindo, a verdade é isso. Você precisa focar em Deus, Deus tem uma vida crescente e desenvolvedora para você. Tudo que se relata ao reino de Deus, quando nós olhamos para Jesus falando do fermento do reino de Deus, Ele vai dizer que esse fermento cresce, é como uma semente que ela é plantada, no outro dia ela já se torna uma árvore, no outro dia, no modo de falar, mas
O reino de Deus, ele sempre vai crescer e avançar, independente da era, independente do que esteja acontecendo no mundo. Deus está estabelecendo o seu reino, e nós não podemos ter uma visão de reino de Deus somente pessoal, somente local, somente regional, mas nós precisamos ter uma visão do reino de Deus global, aonde ele está reinando de eternidade em eternidade. Eu olho para a verdade que ele diz há muitos anos atrás, e eu foco nessa verdade, e isso transforma a minha vida de dentro para fora. Deus está chamando nós como igreja nessa manhã, para que nós possamos ser uma igreja que ande na unção de Deus, porque esse é o exemplo de Jesus para nós. O cabeça está transformando pessoas, e nós precisamos entrar nisso que ele está fazendo. Cristo é o cabeça da igreja, nós precisamos entrar nesse movimento de Deus, para cumprirmos com a grande comissão, e a unção virá sobre nós, mas nós precisamos responder à unção com aquilo que Jesus fez. Ele é ungido de Deus, e agora nós pegamos a herança de Cristo, e estabelecemos o reino eterno, de eternidade, por todas as gerações, e virão pessoas que virão depois de nós, e ensinamos os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que quando cresçam não se desviem deles, e ensinamos pessoas, e discipulamos, e conectamos com pessoas, e estabelecemos o reino de Deus de forma prática. Fala para o seu irmão, Deus está te chamando. Quarto ponto, libertar os oprimidos. Aqui, na verdade, está condensado ao eixo fundamental de toda a Bíblia. Lá no Êxodo, como um processo permanente, no livro de Êxodo, Deus se identificou como libertador, aquele que liberta os oprimidos. Jesus se coloca, e agora ele coloca todos os seus seguidores, nós, neste mesmo compromisso. Hoje a época pode ser diferente, meus irmãos, mas a opressão continua em outros níveis. Talvez não existam faraós hoje, mas existam outros tipos de opressão, e ele nos chama para que nós possamos anunciar essa boa notícia, que vai libertar os oprimidos. A boa notícia para quem oprime não é boa notícia, mas a boa notícia para quem está oprimido sempre será uma boa notícia. E nós precisamos fazer isso. Quinto ponto, proclamar o ano da graça do Senhor. O que é isso? É o ano de alegria de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, sabe o que é? Mesmo em meio ao mundo caído, mesmo em meio ao mundo de caos, Deus te capacita a fazer a coisa certa. Paz, mesmo num mundo onde o sistema está, onde nós vemos muitas guerras, muitas coisas acontecendo, enquanto isso é uma má notícia, para nós existe uma boa notícia, não que nós vamos deixar de se compadecer dessas situações, porque nós vamos continuar orando, mas o nosso rei está voltando, porque no seu sermão escatológico ele diz que quando houver guerras, que quando houver pandemias, que quando houver coisas desse sentido, isso é o princípio das dores. Ele está anunciando a sua volta em meio a isso. Para isso é uma boa notícia para nós como igreja. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O príncipe da paz está dentro de você. Nessa manhã, eu quero declarar que toda ansiedade por causa de falta de paz caia por terra da nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus. O ano aceitável do Senhor está relacionado à memória da proposta de Levítico 25, lá atrás, que é o ano do perdão das dívidas, o ano da libertação dos escravos, da devolução das terras aos seus verdadeiros donos. O que ele está querendo dizer com isso? Todos nós temos que proclamar hoje, que a nossa vida mudou, e a vida de muitas pessoas, até mesmo que está há muitos anos presa, está há muitos anos vivendo sobre a escravidão de Satanás, ela pode mudar hoje, porque hoje é o ano aceitável do Senhor. Na velha aliança, lá atrás em Levítico, era sobre aquele ano, daquelas pessoas que tinham muitas dívidas, então ia ter como se fosse um restart das dívidas, ia se fazer tudo novo. O que ele está dizendo aqui é,
que nós precisamos anunciar o ano aceitável do Senhor, no aspecto do que? Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. O mundo pode ser um lugar melhor do estabelecimento do reino de Deus, mesmo em meio ao caos que nós vemos. Eu quero te dizer uma coisa, existe uma comissão, Deus está olhando com uma expectativa em você, para que você possa conduzir todos esses pontos a pessoas que você vai encontrar durante toda a sua vida, toda a sua jornada, e pregar isso que Jesus nos ensinou para que nós pudéssemos pregar. Essa é uma manhã, meus irmãos, de romperes espirituais de Jesus para nós. Nós precisamos, a partir dessa manhã, não que não estejamos fazendo isso, mas existe uma coisa importante aqui. Há um romper de Deus para a igreja nessa manhã. Nós precisamos hoje nos movermos na unção de Deus. Precisamos abrir espaço para isso. Fomos chamados para isso. E o azeite, de fato, ele nunca para, a não ser se não houver mais espaço para encher. Quando nós olhamos lá para Elias ou Eliseu, ele encontra uma viúva. E ele diz assim, o que você tem em casa? Ela diz, eu tenho um azeite com uma botijinha de azeite pequena. Então ele diz, vá e encontre as vasilhas. E aquela mulher sai em busca de vasilhas dos seus vizinhos. Sabe o que a Bíblia diz? Enquanto não acabava as vasilhas, o azeite nunca deixava de sair. Sabe o que quer dizer azeite? A unção do Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa, não existe mínimo de unção para nós, porque Deus não nos dá o seu Espírito por medida. Eu quero te dizer uma coisa, existe um grande derramar do Espírito Santo para todos nós, para a igreja nessa manhã, e nós precisamos entrar, abrir espaço para que esse azeite encha a nossa vida, para que a nossa vida comece a funcionar com um propósito objetivo e sentido, com valores eternos, propósitos eternos, e aí nós vamos viver criados para aquilo que vamos fazer e vamos cumprir, porque fomos criados para fazer aquilo que Deus nos vocacionou como igreja, em nome de Jesus. Pedro, antes da unção, ele nega Jesus 3 vezes. Depois que ele recebe um grande derramar do Espírito Santo, ele prega e 3.000 pessoas, e mais do que isso, são transformadas na sua primeira pregação. A unção de Deus pode fazer coisas grandiosas. Os discípulos de Jesus, olha só, presta atenção, os discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus fisicamente, era uma coisa, mas depois, quando eles entram num lugar onde eles recebem o Espírito Santo, onde eles se tornam a casa de Deus, onde eles passam de Atos 2, que é o romper e a instituição da igreja, eles começam a viver uma vida gloriosa. Existe uma missão, meus amados irmãos, de gerações, que Deus está liberando sobre a igreja nessa manhã, e somente aqueles que abrirem espaço para isso, vai receber toda a unção, poder e revelação do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Se você quer a unção de Deus na sua vida nessa manhã, nós vamos orar por isso, porque Deus está restaurando a igreja, a unção na igreja. Deus está restaurando a unção do Espírito na igreja. Eu quero chamar o louvor aqui e nós vamos adorar a Deus. Enquanto houver espaço, sempre vai haver azeite. Isso é algo profético, meus irmãos. Eliseu trouxe essa revelação com aquela mulher. Enquanto houver vasilhas, o azeite não deixará de ser derramado. Nessa manhã, enquanto houver fome, enquanto houver reconhecimento de que você precisa da unção de Deus, eu quero dizer uma coisa, vai haver unção de Deus para a tua vida, porque Ele é fiel para liberar sobre nós. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus.
Espírito Santo está falando com cada um de nós essa manhã. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Irmãos, existem duas coisas diferentes. Você pode ter o Espírito Santo, mas você pode não ter a unção do Espírito Santo. E essa é uma manhã que Deus está trazendo novas experiências para a igreja. Comece a falar com Deus. Você que quer a unção do Espírito Santo, comece a dizer: Senhor, eu quero. Coloque de pé e comece a adorar ao Senhor nesse momento. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce, vem como em Pentecostes, e enche-me. Vamos lá com mais força, com mais intensidade. Espírito, que Espírito, que desce, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Nós sentimos que Deus está liberando uma unção para a igreja nessa manhã. E nós vamos fazer
um túnel aqui. E nós queremos chamar toda a igreja. Nós vamos fazer 2 entradas aqui, onde os irmãos vão passar e receber o toque da unção. Lembre-se de uma coisa, a unção vai mudar completamente a sua forma de se movimentar. Porque essa palavra é: Jesus saiu no poder do Espírito Santo. O Senhor está liberando essa unção, uma nova experiência, para que a igreja possa cumprir com o seu propósito e com aquilo que Deus tem para esse tempo. É uma construção. Você recebeu muitas unções até esse momento, mas nessa manhã há uma unção nova de Deus para você cumprir o teu propósito como filho e filha amada de Deus, mas também como igreja, uma igreja gloriosa que reflete Cristo, uma igreja pura, santa, que prega a verdade independente de circunstâncias e de situações. O Senhor está aqui nessa manhã. Eu quero chamar os pastores. Nós vamos fazer um túnel de fogo aqui, vamos tocar com a unção. Quero chamar também a Sueli para vir aqui para fazer parte disso. Quero chamar o pessoal da intercessão também, as irmãs da intercessão, para vir aqui, porque nós vamos tocar com a unção. Deus está liberando um tempo. Enquanto nós estamos nos organizando aqui logisticamente, feche os seus olhos e comece a orar por mais de Deus. Comece a clamar pelo fogo de Deus. Comece a dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero receber a unção que mudou a vida dos discípulos de Atos 2. Eu quero receber a unção de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas depois, com a unção, ele pregou e 3.000 pessoas foram salvas. Essa é a unção, a engrenagem, o óleo que vai fazer você funcionar dentro de uma expectativa sobrenatural, dentro de uma esfera sobrenatural. Nós vamos fazer 2 filas, uma aqui para entrar e uma outra para entrar, e vamos sair pelo meio. 2 filas, vai vir uma de cá e uma daqui, e aí sai pelo meio. Toda a igreja. Você é igreja. Quantos são igreja aqui nessa manhã? Glória a Deus. Venha com o coração pegando fogo, porque você vai receber algo de Deus poderoso nessa manhã. Nós somos a igreja juntos nesse lugar, ao romper de Deus. Vamos ter 2 filas, uma que vem por aqui e uma que vem por aqui, ó. Venha com o coração queimando por Jesus, meus irmãos. Enfermidades são curadas quando a unção vem. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. A cura, a salvação, situações que não mudam há muito tempo, vão ser transformadas, porque você vai receber o poder, o dunamis de Deus, o poder do Espírito Santo. Podem vir, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a unção do Senhor, fogo de Deus, a unção, Senhor, que quebra o jugo. Nós declaramos a unção que quebra o jugo. Nós declaramos um avanço para a igreja a partir dessa manhã, Senhor. Senhor, alinhamentos celestiais, alinhamentos com aquilo que é eterno. Receba a unção do Senhor. Mais, mais, mais. Vem como em Pentecoste. Queremos mais do Teu Espírito, Senhor. Chore cadarabachondere quereri ondere babachori. Ondere candore andere candoro condere bababachor. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Receba fogo de Deus. Receba fogo de Deus. Chocatarabababachor. Ondere quereri ondere bababachê. Como enquanto você volta para o seu lugar, continue clamando por mais do Espírito. Queremos mais, Senhor. que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de
sendo habilitado nessa manhã. Nós declaramos dons proféticos sendo liberados nessa manhã. Há fogo de Deus nesse lugar, meu irmão. Há poder de Deus aqui. E ao lembrarmos de todos os homens, há fogo, a unção do Espírito. Mais, Senhor, mais. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Ore em línguas. Abre espaço. Enquanto houver espaço, vai haver azeite. Enquanto há espaço, há azeite de Deus. Mostra-nos. Tatarabashondere candere biorodobolombere candoroshori ore candori gandarabasho e candori ondere candoro sendere kioshori andere bababashori ori andere condere babasho e dire ondere candarabababashori ori andarabababashoro. Mostra-nos. A unção do Espírito está sendo liberada nessa manhã. Mais, Senhor! Ore cadarabashori ererererere secatarabababababasho chorerere andere candori andarabashori revi ondere suri brindando secandore revi andere condere andarabashuri. Mais do seu Espírito, Senhor, mais do seu fogo. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Enquanto você está no seu lugar, continue clamando pelo fogo de Deus nesse lugar. Nós somos a igreja gloriosa. Nós somos a igreja gloriosa, porque Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Há fogo de Deus nesse lugar, meu irmão. Há poder. Mais fogo, mais presença, mais unção. Enquanto há espaço, haverá unção de Deus. Essa é a palavra profética. Enquanto você quiser, vai haver óleo. Deixa o rio de Deus fluir, meu irmão. Seja cheio, seja cheio. Sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram a
os homens viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os Ao poder de Deus está sendo liberado nesse lugar, meus irmãos. Continue indo mais fundo na presença de Deus. Nós precisamos ter fome e sede por mais de Jesus. Enquanto houver espaço, o azeite será liberado nesse lugar. Você pode receber mais. permaneceu do mesmo jeito. Os irmãos da intercessão vão passar com os pastores aqui também para receber a unção. Viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Vamos, pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória. Senhor, eu declaro o toque da unção, Senhor. A mais de Deus, meus irmãos. Sabe viver e onde estiver clamar a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos não sabe viver. Onde estiver, clamar a glória de Deus. Vamos lá, glória, 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 glória. Obrigado por tudo. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por mim quando eu devia acreditar, cara.
Vamos lá, não sai desse ambiente. Não sai desse ambiente. E onde a glória quem já pisou em outro lugar, não sabe viver. Vai orar. come on, a glória, Levante suas mãos, nós vamos estar orando também por esses pedidos. Estamos encerrando hoje a nossa jornada de restauração em vários aspectos. Profetiza sobre cada pedido aqui. Nós já sabemos que existem muitos testemunhos e até te incentivamos, você que tem um testemunho, escreve que nós vamos ler nos cultos. Testemunho é fazer de novo, traz esperança para as outras pessoas. Então nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo nessa manhã. Que manhã gloriosa como igreja nós estamos aqui, Senhor. Senhor, é tudo sobre Jesus e nós oramos por cada pedido, Senhor, e declaramos salvação, cura, libertação, transformação. Declaramos lares restaurados, declaramos em nome de Jesus, Senhor, cura 100% em pessoas que estão diagnosticadas em hospitais. Nós clamamos, Jeová Rafa, o Deus que cura, para que haja cura 100% em nome de Jesus. Declaramos o seu reino sendo estabelecido sobre cada situação. Oramos pelo nosso Brasil, pelo nosso país, e declaramos o reino de Deus no nosso país, e declaramos que o reino de Deus, que o Brasil é do Senhor Jesus e o seu reino está estabelecido. Oramos pelo governo, por cada ministério, por cada aspecto do nosso país, e declaramos, Senhor, justiça de Deus, declaramos salvação, libertação, transformação, e estamos de olho no próximo movimento de Deus. Não vamos ser engolidos como igreja pelo fermento de Herodes, mas nós estamos focados no fermento do reino, no próximo movimento de Deus para esse tempo. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por essa manhã gloriosa, cheia de vida e de paz, por tudo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Ainda nesse movimento de Deus, nessa unção, nós vamos participar do nosso culto dos dízimos e ofertas. Você que veio preparado para isso, vai aparecer. Você que está online, receba a unção de Deus, que deseja colaborar também com aquilo que Deus está fazendo aqui. Você pode fazer a sua contribuição. Você que veio preparado, nós vamos continuar em adoração. Levante seu envelope, levante sua oferta. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Nós queremos e estamos fazendo isso, Senhor, de uma forma com o coração alegre, porque Deus ama o que dá com alegria. Um dos princípios e valores do reino é a generosidade, e nós somos generosos para aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã e por tudo que o Senhor está construindo nesse lugar. Entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos as maquininhas lá no fundo e temos os gasofiláceos aqui. Vamos juntos adorar a Deus. novo horizonte, eu faço olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer os medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Novo horizonte, eu faço olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não existem. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és caminho, vida. Vamos lá, caminho.
caminho. Que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Nós declaramos, Pai, a sua vontade sendo estabelecida, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Pai. Leva-nos em paz e que nós possamos, Pai, ter um resto de domingo, Pai, cheios da unção e do poder do Espírito Santo, Pai. Nos usa, Pai, onde quer que nós estejamos, para fazer a diferença, Pai, para expandir o seu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todos tenham um domingo excelente. Deus abençoe vocês. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o teu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o teu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, e é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Sim, eu creio, e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas
guardado por ti. Parece, e é assim que eu luto minhas guerras. E assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. E assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou, mas sou guardado por ti. Parece que estou. Parece. Amém. Estamos encerrados. Tenha uma ótima semana. Que Cristo seja a centralidade de todos nós. Amém. Em nome de Jesus.